Fala galera, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje tá muito massa pra você que é otaku, pra você que curte anime, porque a gente vai falar de animes, isso mesmo, de animes. E hoje a gente vai falar sobre 5 animes que marcaram época aqui no Brasil. E antes de falar da lista, eu sei que tem muito fanboy de anime, eu quero deixar claro aqui quais foram os critérios para entrarem nessa lista, tá? Eu separei aqui os animes que foram febres aqui no Brasil, tá? Então eu deixei de fora animes como, por exemplo, One Piece, que eu sei que tem uma enorme legião de fãs, tem muita gente que curte, só que não é aquele anime que marcou época. O que eu entendo como anime que marcou época? Vocês vão ver aqui na lista, mas é basicamente aqueles animes que passavam na TV aberta e todo mundo parava em função daquilo. Era um anime que todo mundo assistia, você curtindo ou não anime, os pais, as mães conheciam já de ver você na frente da TV assistindo aquilo, então eu já consegui identificar. One Piece infelizmente não pegou aqui no Brasil e tem todo um porquê que eu pretendo até trazer um vídeo falando sobre isso. Agora, claro, está no Netflix, deve começar a pegar mais para as novas gerações. Mas na lista aqui a gente vai ter os animes que foram unanimidades, aqueles animes que pegaram um tempo bom da TV, quando a gente tinha animes na TV aberta e conseguia acompanhar todas essas histórias. Então eu vou falar de 5 desses, né, que se enquadram aí em todas essas descrições que eu fiz, que foram animes que marcaram a época e acho que foram um grande termômetro aí para o brasileiro começar a curtir muito a cultura japonesa. Eu quero deixar claro que essa lista não é um ranking, tá? Eu vou falar eles aqui em ordem cronológica, cada um vai ter sua opção aí do anime que mais curte, do anime que menos curte, mas você com certeza conhece esses animes que eu vou falar aqui no vídeo. E a nossa linha do tempo começa lá no ano de 1994, ano em que eu nasci, e ano que chegou aqui um dos grandes clássicos dos animes no Brasil, que é Cavaleiros do Zodíaco. O anime dos anos 80 chegou ao Brasil através da extinta TV Manchete e chegou embaixo de muitas polêmicas, porque a princípio a TV Manchete não tinha dinheiro para custear aquilo, passar uma faixa ali com aquele anime, até porque o anime era totalmente diferente do que se via de desenho e também de animes. Antes era uma coisa um pouco mais bobinha, uma coisa mais leve, então historinhas de amor, uma coisa meio Tom e Jerry, tomou uma marretada, esse tipo de coisa. E Cavaleiros do Zodíaco muda totalmente isso. Primeiro, porque você tem uma animação que é sequencial. Então antes você tinha animes, por exemplo, Scooby-Doo. Se você perde um episódio, você pode assistir, sei lá, 5 episódios depois, que você vai entender tudo, são histórias fechadas. Já em Cavaleiros não, a gente tinha um arco inteiro, né? A gente tinha toda a saga com um episódio dependendo do outro. E aí você perdia, era uma loucura, porque não era igual hoje que você tem internet e tal. Eu não vivi essa época de 94, evidentemente eu vivi como um bebê, mas eu acompanhei Cavaleiros do Zodíaco, que se popularizou até nos anos 2000, aí no início dos anos 2000. Agora a Netflix fez uma força pra voltar a popularizar o anime, que é um anime aí que acho que é um dos grandes queridinhos dos brasileiros. E eu lembro que na época, lá pra 2003, 2004, ele passava na Band. E você não tinha essa questão da internet, era muito difícil você ter um acesso à internet. Então, eu perdia um episódio, eu ficava doido, porque eu falava, mano, eu vou chegar amanhã na escola, vai estar todo mundo comentando disso, e eu não sei o que rolou, tá ligado? E sem contar que eu pegava outro episódio meio que pela metade. Claro que sempre tem aquele... no último episódio, vejo o que aconteceu, mas não é a mesma coisa, não é a mesma experiência do que você assistiu o episódio, né? E financeiramente falando, a chegada desse anime no Brasil só foi possível graças a um contrato que a Rede Manchete fez com uma marca de brinquedos. Então, eles licenciaram ali os merchandising, como a galera chama, que eram os brinquedos de Cavaleiros do Zodíaco. E é até hoje, quando você abre grupos de colecionismo, você vê que tudo que envolve Cavaleiros do Zodíaco é uma fortuna, tá? Ainda é muito caro, mas ainda assim tem muitos fãs atrás disso. É uma coisa que, querendo ou não, leva a galera para aquela memória afetiva do que a pessoa sentia quando assistia, e também pela questão de amar muito a obra. Além da Manchete e da Band, que eu já citei aqui nesse vídeo, Cavaleiros do Zodíaco passou também na TV aberta mais recentemente na Rede Brasil. E o sucesso estrondoso de Cavaleiros do Zodíaco abriu a porta para diversos outros animes. E um deles é o que eu vou falar agora aqui na nossa lista, que é um que com certeza você conhece, que inclusive eu já estou dando spoiler aqui, deixa eu ver no retorno aqui se vocês conseguem ver. Evidentemente é Dragon Ball. Claro, eu vou falar de todas as sagas. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super agora mais recentemente. Mas as que se tornaram febre mesmo foi Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. O Super acabou sendo aí da TV fechada. Eu sei que hoje é muito mais popularizada essa questão da TV fechada. E eu não tenho esse convívio com crianças, assim, de estar todo dia na escola. Então os animes febres que eu tô falando aqui é os que eu senti na pele, o que eu vi acontecer, o que eu vi que
foi um enorme boom, assim, dentre a molecada. Então não tem como eu opinar se Dragon Ball Super foi ou não o mesmo sucesso que Dragon Ball Z, Dragon Ball e o próprio Dragon Ball Kai que passou na Band, porque eu não vivi isso, tá? Eu vivi em outra fase da minha vida. Mas falando da franquia Dragon Ball num todo, foi sim um grande sucesso, inclusive até o GT, que muita gente critica, eu particularmente tem arcos que eu não gosto, tem elementos de lá que eu não gosto, mas no geral acho ok, um anime ok, uma série legal de se assistir, se tá passando eu paro pra assistir. Todas sempre foram febres, foram muito fáceis de se vender, e aqui no Brasil foi transmitido primeiramente pelo SBT lá no ano de 96, depois passou também na Band e na Globo. A Globo teve até uma redublagem do Dragon Ball, acho que muita gente vai se lembrar que as músicas eram diferentes, né? A música de abertura do SBT... Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. E a música de abertura da Globo. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. E desde o Dragon Ball foi um enorme sucesso, teve sequências aí, passou nesses canais que eu falei, né? A Band em específico passou o Dragon Ball e o Dragon Ball Z, depois ela ganhou os direitos do Dragon Ball Kai e do Dragon Ball GT. A Globo passou o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT e o Kai ela não passou. E eu não sei se na época que saiu Cavaleiros do Zodíaco era assim, quem é mais velho deixa aqui nos comentários, tá? Mas Dragon Ball Z em específico foi o anime que meio que acendeu essa questão de é do diabo. Você já deve ter escutado isso, que é anime X, anime Y é do diabo, muita gente fala isso. Em Dragon Ball Z a gente tinha um personagem chamado Mr. Satan. E aí se as mães ali, os pastores já estavam loucos vendo esse sucesso de anime, imagina eles vendo isso, que tem um personagem que se chama Mr. Satan. E aí todo mundo ficava Satan, Satan, Satan. Parando pra ver com outra ótica, como se eu estivesse de fora, eu acho que seria esquisito mesmo. Eu ia achar que era um culto macabro. Mas galera, calma, é sempre assim. Tudo que faz sucesso é do diabo, é alguém que tem pacto com o diabo. Sempre rola essas histórias aí. Então pode ficar tranquilo em relação a Dragon Ball. Quer dizer, eu acho, né? Como é? Vai me comer? E Dragon Ball eu acho que foi o anime com a maior hype que eu vivi. Eu sei que Cavaleiros do Zodíaco talvez tenha muito mais hype do que Dragon Ball, mas eu vivi em uma outra época, eu cresci ali no início dos anos 2000. Então dos que eu vivi, eu acho que foi o que eu vi ter mais hype. Então todo mundo queria brincar de Dragon Ball. Você chegava na quadra da escola, já tava todo mundo armando Kamehameha, fazendo Genkidama, criando personagens novos. Até porque naquela época rolava uma parada que hoje não rola muito. Existiam revistas, revistas em papel mesmo, que falavam especificamente de animes. E aí rolava muita fanart, então a gente via lá Gohan Super Saiyajin 4, Vegeta Super Saiyajin 3, Pan Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin 5. E velho, eu vi aquilo na época, eu não tinha TV a cabo, eu não sabia o que tava rolando lá na Cartoon. A Cartoon sempre foi pioneira em caso de animes, sempre foi pioneira em passar esses episódios, passava muita coisa antes, e eu não conhecia. Então o que eu conhecia era o que eu via ali da revista, o que eu via na Globo. Eu ficava, mano, quando será que vai ser esse Dragon Ball AF? É um clássico, né? Pra quem não se lembra, depois do Dragon Ball GT começou a sair esses boatos aí, até no Orkut rodou muito isso, que existia o Dragon Ball AF. E aí muita gente depois falou que o AF seria de April's Fools, 1º de abril. Então seria uma pegadinha, mas que os visuais eram legais, eles eram. E lá no ano de 1999, todo mundo muito assustado com o fim do mundo, chegou ao Brasil um outro anime que chegou pra ficar. E o povo que gosta desse anime é brasileiro, velho. Finalmente chegou aqui no Brasil depois de 3 anos de lançamento, Pokémon. Pokémon chegou no Brasil através do programa da Eliana que passava na Record. Então olha que coincidência, o desenho que era do diabo passando na emissora do pastor. E foi um sucesso. O anime baseado no game da Nintendo acabou virando uma febre aqui no Brasil, criando diversos produtos e promoções que todo mundo queria ter. Inclusive um clássico quando se fala de Pokémon é o Pokémon na garrafa do caçulinha, lá do Guaraná pequenininho. E pra você que não conhece e não sabe do que eu tô falando, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu fiz no canal antigo, trouxe pra esse canal e vou deixar linkado aqui em cima
pra você saber do que se trata e você saber um pouco do que foi viver nessa época, nessa febre de Pokémon. A Record transmitiu da primeira à quarta temporada de Pokémon e era muito doido porque na época não tinha muito isso do que é temporada, do que não é. Claro que depois a gente assiste com um pouco de mais calma e entende que tem uma coisa que é sequência da outra. E a Globo também passou o anime mais tarde, passou da quinta até a sétima temporada. Até que depois de muito tempo a Rede TV adquiriu os direitos de Pokémon, então ela teve da primeira até a 12ª temporada passando ali na sua faixa da tarde, passava no finzinho de tarde ali, junto com uma faixa de animes, então passava Super 11, enfim, tinha outros animes que passavam ali dentro desse programa específico da Rede TV. E dessas franquias de anime, acho que Pokémon é uma das mais lucrativas até hoje, porque Pokémon não tem só o anime, tem também os jogos eletrônicos, o jogo de cartas, que eu também já fiz unboxes aqui no canal, se você curte Pokémon TCG, dá uma olhada lá depois. Então tem muitos produtos licenciados dos Pokémons e não tem como não gostar de Pokémon, tá ligado? A não ser, claro, que a gente entra novamente naquela questão, você acha que é do capeta e nunca mais queira ver Pokémon, aí tem como você odiar. Mas Pokémon é uma coisa que não tem como você errar, sempre que uma pessoa vê o Pikachu, ela já acaba associando a Pokémon, então se tornou muito forte essa imagem do Pikachu e do Pokémon em geral aqui no Brasil. Eu falei sobre animes que eram do diabo, né? Mas nenhum foi tão do diabo quanto esse próximo que eu vou falar. Prepare-se, se você tá assistindo esse vídeo em pé, senta, que agora eu vou falar de uma parada muito macabra. Galera, Yu-Gi-Oh! Também ficou bastante popular por essa questão, que muita gente falava, as cartas do diabo, esses monstros é tudo do demônio, e também dava motivo, né? Porque você tinha o Rei Caveira, tá ligado? Você tinha o demônio de chifre, você tinha uma carta que o nome basicamente era Baphomet. Então faz sentido ter toda essa implicância em cima de Yu-Gi-Oh! Assim como Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Teve diversas versões, então teve o Yu-Gi-Oh! GX, tiveram outras temporadas aí, além daquela clássica que foi transmitida pela Globo. Inclusive, uma curiosidade, o Yu-Gi-Oh! Que passava na Globo é lá de 2000, mas antes, lá em 1998, a gente teve outra série de Yu-Gi-Oh! Baseado nas cartas ali, só que era com outra temática, outros personagens, é uma coisa que acabou não fazendo tanto sucesso. E tiveram poucas cartas lançadas em relação a isso. Já na de 2000, não. A de 2000 a gente tinha as cartas que eram febres, que eu tenho certeza que você bateu carta. Pra quem não conhece, é bafo, né? No Rio de Janeiro acho que fala bafo. Mas na hora de bater carta, você colocar lá um montinho e batendo, virou, levou. Então eu tenho certeza que você já na porta da escola já bateu carta de Yu-Gi-Oh! Ganhou várias assim. Ia lá na loja do tiozinho, às vezes até doceria, comprava aqueles pacotes que vinham 6 ou 4 cartas, depende do pacote. Então tinha coleção que vinha 4, tinha coleção que vinha 5, tinha coleção que vinha 6, tinha coleção que vinha carta com adesivo daqueles álbuns que você completava e ganhava um prêmio. Vocês lembram disso? Quando eu falo disso eu me sinto muito velho. Isso era o terror das mães, das tiazinhas de igreja aí, só que a coisa poderia ter sido muito pior em relação a essa associação de Yu-Gi-Oh! Com o capeta. Porque a princípio o Yu-Gi-Oh! Foi criado para ser um anime um pouco mais adulto e sombrio. Imagina Yu-Gi-Oh! Um pouco mais adulto e sombrio. Claro que já tinha algumas coisas muito sombrias ali na versão que passava na Globo, tipo o vô dele tendo uma alma presa. É um bagulho meio sombrio quando você para pra ver. Mas poderia ter sido muito pior. E aí depois a gente teve o Yu-Gi-Oh! GX que chegou a passar aí na Rede TV, mas muito fraquinho, né? Vamos ser bem franco. Eu não gostava do Yu-Gi-Oh! GX, tá? Desculpa se você gostava, mas eu tenho algumas reclamações em relação a isso. Eu até entendo lá o conceito de ser uma academia onde eles jogavam, só que eu esperava mais, porque, convenhamos, aquele Yu-Gi-Oh! Que passava na Globo era uma masterpiece, assim, dos animes, tá ligado? No GX a gente não tinha muito disso, a gente queria ver treta e todo mundo era amigo, a gente teve muita mudança na regra, né, do jogo, porque a gente viu uma coisa lá no Yu-Gi-Oh! Da Globo, depois no GX muita coisa mudou, inclusive, se eu não me engano, tá, não sou nenhum player aí de Yu-Gi-Oh! Mas se eu não me engano, as regras do GX são as que valem para os campeonatos de verdade. Talvez isso aí tenha funcionado até como um retcon pra galera já ficar meio que educada de como é que joga, né? E mano, eu lembro que na época, lá quando saiu esse Yu-Gi-Oh! Da Globo, eu e meus primos, a gente tinha as cartinhas, as pequenas, e depois a gente conseguiu o deck lá, o deck grande, não o original, evidentemente, mas aquele deck que era as cartas maiores. E é muito doido porque a gente inventou de duelar. Só que a gente tinha umas regras, tipo, vai ser isso e pronto. Então, por exemplo, eu pegava um monstro lá de 2000 e um monstro de 1500, eu falava, vou usar a fusão, agora ele tem 3500. E nada a ver, tá ligado? Tem toda uma regra pra você fundir seus monstros. Mas era muito divertido mesmo que com essas regras inventadas por nós mesmos, né? A gente acabava brincando, passando tardes duelando aí e jogando Yu-Gi-Oh! E além da Globo, onde ele chegou ao Brasil em 2003, e a Rede TV que passou o GX,
Yu-Gi-Oh! Passou também na Play TV. Eu lembro que eu assisti, eu não sei nem se existe ainda a Play TV, mas eu lembro que tinha uma faixa bem legal de anime lá que passava à noite e no finzinho de tarde também. E por fim a gente vai falar do último grande anime que chegou na TV aberta e se tornou uma enorme febre, que foi Naruto. É isso aí, galera. Naruto hoje é um dos animes mais populares entre os otakus e os fãs de cultura japonesa. Esse anime lá de 2002 chegou no Brasil em 2007 pelo SBT. E eu lembro que na época eu tinha um pouco de preconceito com Naruto. Eu falei, não sei, não gosto, é ruim. Até que eu assisti um episódio, assisti 2, assisti 3 e pronto. Eu tava viciado em Naruto. E não tem como, mano. Naruto é muito bom. Por mais que você perdure aí, tem muita gente que tem aquele pensamento arcaico. Eu tinha muito disso, falei, não gosto, eu sou fã de Dragon Ball. Fã de Dragon Ball não se mistura com fã de Naruto. Eu imagino que devia acontecer essa mesma coisa quando o Dragon Ball chegou com os fãs lá atrás de Cavaleiros do Zodíaco. Só que isso aí, na verdade, é uma grande besteira, porque todos são bons, pelo menos na minha opinião. Todos que eu estou falando aqui, eu curto, acho legal pra caramba. E além do Naruto clássico que passava no Bom Dia e Companhia lá no SBT, e também na Cartoon Network, a gente teve aqui no Brasil também o Naruto Shippuden, que passou na Play TV. Então pouca gente não se lembra porque não era na TV de todo mundo que pegava a Play TV, mas era sim um canal aberto. Ele passou de 2015 a 2017 lá. Naruto ganhou uma continuação aí que é Boruto, que infelizmente eu acho que a gente nunca vai ver na TV aberta. Na verdade, eu acho que a gente nunca mais vai ver um grande anime assim na TV aberta, porque se perdeu muito. Eu já falei disso aqui quando eu falei de Tazos, quando eu falei de Caçulinha. O quanto que esse tipo de programa perdeu espaço na TV aberta. É isso graças a leis que não permitem que você tenha promoções usando esse tipo de produto, né? Agora parece que tá voltando, porque os Tazos voltaram. Não sei se é tudo que vai voltar ou se foi uma pequena brecha que usaram para relançar. Mas a lei não permite mais isso e também não permite a vinculação de propagandas de brinquedos e itens voltados a crianças na TV aberta para esse tipo de programa. Então não faz sentido, né? A gente sabe que uma emissora quer faturar com esse tipo de produto e não vale a pena o investimento de você trazer um grande anime assim, um grande desenho que seja, para chegar lá e você não conseguir jogar uma grande propaganda em cima para monetizar. Na TV fechada ainda é muito forte, eu não sei hoje qual parcela da população tem TV fechada. No streaming também eu tô vendo que tá fortalecendo bastante, mas dá uma saudade daquela nostalgia de assistir ali na TV aberta, sentar pra almoçar e assistir um anime, um desenho, enfim, independente do que for. Começo a falar, eu fico até muito nostálgico quando eu lembro dessa época. Qual anime marcou a sua infância? Deixa aqui nos comentários, viu? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e mandar para todos os seus amigos aí para eles acompanharem também essa lista e ajudar a fortalecer aqui o canal, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!